Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje a gente vai falar da coluna vertebral, uma estrutura do sistema esquelético muito importante, primeiro porque ela aloja, ela protege ali por dentro dos seus forames vertebrais uma importante estrutura do sistema nervoso central, que é a medula espinhal. Uma fratura na coluna vertebral, por exemplo, frequentemente causa uma lesão irreversível chamada de lesão medular. E hoje a gente vai entender melhor as características da coluna vertebral e como que a gente identifica as vértebras. Vértebras que são ossos do tipo irregulares e detalhe, a coluna vertebral, as vértebras dentro delas, possui aí também medula óssea, que é uma estrutura, um tecido hematopoético muito importante para a produção das células sanguíneas. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha nas características da coluna vertebral? Vamos falar aqui agora da coluna vertebral. A coluna vertebral, se você olhar tanto de costas ou de frente, ela tem que ser reta. Então, a coluna vertebral, ela é reta na porção posterior e na porção anterior. E aí, professora, quando ela não for reta, quando ela tiver curvaturas aqui nessa visão, curvaturas aqui tanto para a direita quanto para a esquerda, a gente vai dizer que a pessoa, né, que o cidadão tem escoliose. Então, tem que ser reto. A escoliose não é simplesmente esse desvio aqui nessa direção. A vértebra, ela roda também e, além de rodar, ela inclina, tá? Então, é muito mais um desvio tridimensional. Mas quando você vê um S na costa, né, é porque é o indicativo de escoliose. A gente vai falar depois de escoliose. Agora, se você pegar o indivíduo e colocar ele de ladinho, ó, deixa eu tirar aqui a escápula, que ela não tem nada que tá aqui. Pronto. Ocultei. Se você olhar a coluna de ladinho, ó, ela tem que apresentar 4 curvaturas. A gente tem essa primeira curvatura aqui, que é bem parecida com essa aqui, né, ó. A gente chama isso de lordose. A gente tem a lordose lombar, a gente tem a lordose cervical. E a gente tem outra curvatura, ó, que é essa e essa, que é a cifose. A gente tem a cifose torácica e a cifose sacrococcígea, porque é sacro com cóccix. Com isso, a gente já consegue supor que a coluna vertebral ela é dividida em segmentos. Nós temos 7 vértebras da região cervical. Nós temos 12 vértebras da região torácica e 5 vértebras da região lombar, 5 vértebras sacrais que estão fundidas, então não tem nem como a gente confundir, ó. Elas estão todas fundidas, são 5 vértebras sacrais. E a gente tem o finalzinho da coluna vertebral bem aqui, 3 a 4 coccígeas, também fundidas. Pode ser 3, se você tiver um rabinho, pode ser 4, se você tiver um rabão. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente tem essa característica da coluna vertebral. Uma coisa interessante é que se você pegar essas vértebras todas aqui, e você embaralhar e jogar para o alto, jogar no chão, vocês sabiam que a gente consegue distinguir se a vértebra é do segmento cervical, se é do segmento torácico, se é do segmento lombar? Claro que o sacral é óbvio que a gente consegue distinguir, né? E o coccígeo também, porque elas estão fundidas. Mas essas que não estão fundidas aqui, a gente consegue diferenciar. Ai, professora, juro por Deus, juro por Deus. Bora diferenciar aqui? Olha só. Essa primeira... Aí, assim... Eu vou primeiro mostrar as vértebras atípicas, que, enfim, a gente consegue diferenciar porque ninguém é parecido com elas. Então, a primeira vértebra aqui, ó, é essa aqui, chamada de C1 ou Atlas. É a primeira vértebra da coluna vertebral. Ela se articula aqui, essa porção superior aqui, se articula com os côndilos occipitais do crânio e a porção inferior aqui dela se articula... Deixa eu colocar ela aqui, pronto. E a porção inferior aqui dela, ó, se articula com a segunda vértebra da coluna, que é o áxis, tá bom? O áxis.
Bom, essa vértebra, ela é atípica. Por que ela é atípica? Porque ninguém é igual a ela. Por exemplo, ela não tem corpo celular. Tá? Corpo celular não. Ela não tem corpo de vértebra. Tá? A vértebra ela não tem corpo. Vocês conseguem ver que ela é sem corpo? Não tem. Então, ela é uma vértebra atípica por conta disso, tá? Outra coisa é que o forame vertebral dela, que é essa estrutura aqui por onde vai passar a medula espinhal, é enorme também. Ela tem um arco anterior, ela tem um arco posterior. Esse arco anterior aqui, ele vai se articular com o dente do áxis, que a gente já vai ver, tá bom? Isso aqui é uma vértebra atípica, tá? Porque ela não tem corpo, a vértebra é sem corpo. Agora, vamos ver a segunda vértebra, ó, essa aqui. Essa segunda vértebra aqui, essa segunda vértebra aqui que vocês estão vendo, ela é o C2 ou áxis. E olha aqui o dente do áxis, é essa região do dente do áxis que se articula com o arco anterior do C1, tá? E aqui a gente tem a região onde ela vai se articular também com a face inferior, a face de articulação inferior ali da C1, tá bom? Também é uma vértebra atípica. Por que é atípica, professora? Olha só aqui o que ela tem, que nenhuma outra tem. É o dente do áxis. Então, isso faz dela uma vértebra atípica. Agora, vou tirar ela da minha frente para eu mostrar a vértebra típica. O que uma vértebra típica cervical apresenta? Olha que interessante. Isso aqui é a C3. O que uma vértebra típica cervical vai me apresentar? Primeiro, ela tem face articular superior, normal, face articular inferior. Ela tem o canal vertebral, que no segmento cervical é triangular, ó. Tem um formato de triângulo. E uma coisa interessante que só tem nas vértebras cervicais é a presença dos forames transversários. Isso aqui é o processo transversário ou processo transverso. Todas têm, mas forame transversário, esse buraco aqui, ó, só no segmento cervical. Inclusive em C1 e C2, que são vértebras atípicas, a gente vai encontrar também esse forame transversário. Professora, o que tem esse buraco aí, professora? Serve para quê? Serve para passar a artéria vertebral, que vai subir lá para levar sangue para a cabeça, tá? Então, isso é uma característica. Outra característica da vértebra cervical é que o corpo da vértebra é retangular e pequeno, tá? E uma outra característica específica das vértebras cervicais é que o processo espinhoso dela, que é o nome dessa estrutura, desse rabinho que todas as vértebras têm, esse processo espinhoso das vértebras cervicais, ele é bífido. Vocês conseguem ver que ele bifurca, ó? Tá? Deixa eu mostrar as outras aqui, ó. Eles bifurcam, ó. A gente chama isso de processo espinhoso bífido. Então, aqui também é uma característica das vértebras cervicais. Quer comparar? Olha aqui. Olha aqui na região torácica. Ó. Não tem, tá? É diferente, não tem. Então, isso faz com que a gente consiga identificar as vértebras cervicais. É a identidade delas. Agora, vamos olhar as vértebras da região. Tem mais alguma atípica, professora? Tem. A outra vértebra atípica do nosso corpo, todas elas estão no segmento cervical. A gente tem C1, C2 e a terceira e última vértebra atípica é essa aqui, ó. É a C7, chamada também de vértebra proeminente. Por que ela é atípica? Porque ela tem um processo espinhoso enorme, tá? Então, isso faz dela uma vértebra atípica, tá? Mas o resto é tudo parecido com o segmento cervical. Forame grande, triangular, corpo vertebral retangular, forame transversário aqui, ó. Processo transverso com forame transversário, tudo igualzinho. O processo espinhoso de C7 dá para você sentir na base do pescoço, na região posterior do pescoço, aquela bolinha que você sente lá atrás, que às vezes é aquela que bate na barra durante a academia, essa bolinha enjoada que às vezes dói pra caramba quando você bate na barra na academia, é justamente a pontinha do processo espinhoso da vértebra C7. Agora, vamos ver as vértebras
torácicas. Olha a primeira diferença que a gente observa nas vértebras torácicas. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui e aqui, ó. Isso aqui é uma costela, é a primeira costela. Então, a vértebra torácica, ela se articula com as costelas em dois locais, ó. Ela se articula bem aqui com o seu processo transverso e ela se articula bem aqui, ó, o corpo da vértebra, tá? Então, a gente chama isso aqui de face costal, essa região onde a costela se associa, tanto aqui quanto aqui. Claro que isso faz com que a região torácica diminua um pouco a mobilidade, tá? O segmento cervical tem maior mobilidade do que o segmento torácico, beleza? Qual é outra característica das vértebras da região torácica, professora? Primeiro, você começa a observar que o forame vertebral, ele vai ficando progressivamente mais circular, menos retangular. Sério, professora? Não percebi. É, porque essa aqui é a primeira. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Olha aqui. Olha essa vértebra aqui. Deixa eu tirar essas costelas todas aqui da minha frente, que elas estão atrapalhando, né? Pronto. Olha que interessante aqui, olha só. Isso aqui não tá mais circular para vocês, gente? Outra coisa, olha o corpo da vértebra. Não tá mais circular também? Outra coisa, não tem forame transversário, né? Sem forame transversário, só tem o processo transverso mesmo. E outra coisa, ó. É que essas vértebras aqui, gente, ó, elas apresentam as faces costais que vão se articular com as costelas. Essa é a principal coisa, essa é a principal informação, porque todas as outras vértebras não se articulam com as costelas. Qual é a outra diferença delas? Vocês conseguem ver que o processo espinhoso ele é extremamente verticalizado? Ele é fino e vertical, tá? Ah, professora, eu tô curiosa para ver a lombar. Vamos dar uma olhada na lombar agora? Deixa eu ir tirando aqui as vértebras. Chegamos aqui, pessoal. Chegamos na vértebra lombar. Qual é a diferença da vértebra lombar? Nós temos aí 12 vértebras torácicas, né? E aí finalmente chegamos na lombar. A lombar, gente, primeiro, ela tem um corpo vertebral enorme, né? Como vocês podem perceber, é bem grandão, tá? Volta a ser retangular. O forame vertebral, aqui por onde passa a medula espinhal, volta a ser triangular, tá? Isso é uma característica bem específica da vértebra lombar. Então, por isso que a gente consegue facilmente identificar essa vértebra. E uma outra coisa que a gente observa é que o processo espinhoso, ó, das vértebras lombares, eles são bem curtos, horizontalizados e bem largos também. É bem larguinho, tá? Isso também ajuda bastante na identificação dessas vértebras. Pô, gente, agora vamos falar um pouquinho e contextualizar com situações clínicas, pacientes que vocês podem vir atender aí no consultório de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide. Olha só, aqui é uma mulher grávida, tá? A gravidez, ela gera algumas alterações nas curvaturas da coluna vertebral. Então, por exemplo, o normal é a coluna vertebral apresentar 4 curvaturas, né? 2 cifoses e 2 lordoses. Então, aqui a gente está diante da lordose cervical e aqui a lordose lombar. E aqui a gente tem a cifose torácica e a cifose sacrococcígea. Então, de uma visão no perfil, a gente consegue ver essas curvaturas bem delimitadas. Durante a gravidez, como a barriga da mamãe vai ficando cada vez maior e mais pesada, acontece um deslocamento do centro gravitacional da grávida. E aí, o que acontece? Esse deslocamento anterior aqui, ó, do peso da grávida, faz com que ela tenha algumas alterações posturais compensatórias. Por exemplo, você costumeiramente vai observar que a grávida ela tem uma hipercifose torácica
acompanhada de uma hiperlordose lombar. É claro que isso pode gerar uma série de dor, reclamações, né, da grávida. Outras alterações, então, que a gente encontra é a hiper, quando você tem um aumento dessa curvatura, a gente chama de hiper, então hiperlordose, hipercifose. Além disso, de uma visão anterior ou uma visão posterior, enfim, no raio-x que você estiver olhando, ou até mesmo a análise clínica do paciente, você pode ver também as curvaturas para o lado aqui. Isso aqui não é só apenas uma curvatura para o lado. A vértebra, ela gira também, tá? É tridimensional a escoliose. E aqui a gente está diante, então, de uma escoliose. Dá uma olhadinha que dependendo como as vértebras torácicas se articulam com as costelas, dependendo do grau da escoliose, você pode ter uma doença pulmonar restritiva. Olha que neura. Como assim, professora? Bom, se dentro da caixa torácica a gente tem 2 pulmões e os pulmões não têm espaço na caixa torácica por uma deformidade ali causada pela escoliose, o paciente pode ter dificuldade de expandir o pulmão, causando aí uma doença pulmonar restritiva, tá? Olha que grave aqui essa escoliose. Claro que existem vários graus, né? Alguns são cirúrgicos, podem ser resolvidos cirurgicamente. Uma outra possibilidade aí para as articulações intervertebrais, né? Um acometimento clínico que é bem recorrente, é a hérnia de disco. Normalmente a hérnia de disco ela é causada por uma desidratação do disco, um envelhecimento, uma desidratação desse disco. O paciente ganha muito peso e a sobrecarga ali articular também pode gerar isso aí. Bom, e a gente tem vários tipos de hérnia. O que é a hérnia? É quando eu tenho uma parte do disco intervertebral se projetando, né? E não é todo o disco. Basicamente é o núcleo pulposo do disco, que é essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, o disco, ele tem esse anel fibrótico com esse núcleo gelatinoso aqui que a gente chama de núcleo pulposo. Isso aí serve como se fosse uma almofada para absorção de impacto. E aí, a gente vai ter, então, uma projeção do núcleo pulposo. O núcleo pulposo, ele vai se projetar aqui para a região do anel fibrótico e ele pode, inclusive, comprimir raízes nervosas, causando, então, alguns problemas neurológicos, né? Dores muito intensas e dificuldade de andar, por exemplo. Tem pessoas que, dependendo do nível da hérnia discal, podem ficar, inclusive, sem conseguir andar, principalmente na fase aguda. Bom, gente, essa foi uma aula bem rapidinha, bem resumidinha sobre a coluna vertebral. Eu espero que vocês tenham gostado. Me segue, se inscreve no meu canal e aguarde a próxima aula. Um abraço!